Está no ar o Entre Amigos. Bom dia, Alejandro. Estamos de volta aqui no Entre Amigos. Já estou com o livro aqui autografado pela Fátima Jimenez. E agora vamos à saúde com Juliana Vegas, que é consultora bionutricional, bióloga geneticista e nutricionista, porque, bom dia, tem um assunto Alejandro, que está tomando conta das redes, que é o NAC, né? Sim. Quais são os benefícios do NAC? Aliás, o que é o NAC, primeiro? O NAC é N-acetilcisteína, é um aminoácido, né? Então, assim, ele é um produto reconhecido pelo corpo porque nós produzimos, tá? E a cisteína, esse aminoácido, ela produz a glutationa, que é o poderosíssimo antioxidante que o nosso corpo fabrica também. Mas o NAC ajuda a produzir mais. O NAC, ele é este aminoácido, tá? Que as pessoas estão utilizando por várias situações. Primeiro, aumento da imunidade. Por causa da glutationa, porque a glutationa é um antioxidante como a vitamina C, como vários outros, né? Então, protege o organismo. Outra função é de eliminar metais tóxicos, agrotóxicos do organismo. Ou seja, por exemplo, quando a gente às vezes não tem o cuidado de lavar maçã, por exemplo, tá? Que tem muito agrotóxico às vezes, e a gente traz do supermercado, passa uma água e não tem o cuidado de tirar esse agrotóxico e de repente ficou algum resíduo ali. O NAC ajuda a tirar aquele agrotóxico que de repente veio camuflado numa verdura, numa fruta. Isso, não só, né, esses agrotóxicos, né, como xenóbicos, como metais alumínio, mercúrio, cádmio, né, arsênico. Então, ele é utilizado para proteger o fígado. Porque o fígado, ele que faz esse papel, né, de tirar os tóxicos do nosso corpo. Então, ele também ajuda a eliminar, a desintoxicar o organismo. Agora, o NAC é recomendado para todas as idades. Quem deve tomar o NAC? O NAC, ele é diferente, por exemplo, de um outro suplemento como o ômega 3, que deveria ser tomado por toda a população por ser um anti-inflamatório. Por quê? Porque o NAC, essa cisteína, né, nós produzimos, tá? Se você fica tomando sem ter nenhuma indicação, o seu organismo para de produzir. Então, como é uma produção endógena, se você fica, né, colocando no seu organismo, ele acaba sem necessidade, ele vai parar de produzir. Então, você deve utilizar o NAC quando? Quando você tiver uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Quando o fígado estiver inflamado, em casos de alcoólatras, né? Em casos de gordura abdominal. Por quê? Porque aí a gente vai ter um indicativo no exame de sangue, que é o gama-GT. E isto indica que o paciente está com este fígado estressado. Aí o NAC, ele é indicado. Bom, a gente quando traz a Juliana para cá, traz para esclarecer tudo que a gente vê nas redes sociais e que a gente acha que, se o meu vizinho está tomando, meu amigo está tomando, né? Ou alguém que aparece fazendo propaganda, é bom, né? Mas a Juliana diz sempre assim, sempre tem que consultar. Exato. E fazer exames também para verificar, né? É isso, né? Exato. Cada condição, cada paciente é de um jeito, né, individual. Mas, claro, o NAC, ele é um suplemento, ele é um aminoácido, então não é um medicamento, não é visto como um medicamento. Sim. Mas, como todos os suplementos, nós temos que ver se é necessário, se não é necessário, né? Quando tomar, quanto tempo deve utilizar, isso dependendo de cada caso. Claro, e principalmente assim, na internet aparece assim, o horário do NAC, né? Tem algum horário também? Pois é, aí depende de cada condição. Por isso que é bom consultar. Por isso que é bom consultar, porque às vezes a gente acha que está fazendo um benefício, mas ao contrário, imagina se o seu corpo para de produzir o aminoácido
por você estar utilizando sem necessidade. Aliás, até porque todo o excesso, né, até às vezes de vitaminas, pode Sim. trazer um prejuízo para o ser humano, né? Com certeza, a dosagem é fundamental e depende de idade, de sexo, né? Se faz atividade física ou não, como que é a condição e até interação com outros medicamentos. Sim. E tem uma coisa chamada assim, exame laboratorial, né? Exatamente. Ou seja, o exame, ele vai trazer, né, uma radiografia, né, para o profissional, para saber o que indicar. Né? O que indicar. E a que hora e quando indicar. Né? Claro, a anamnese do paciente é fundamental, mas os exames complementares ajudam, né? Quanto mais ferramentas o profissional tiver para avaliar aquele paciente, melhor na decisão de tratamento. Eu não tomo absolutamente nada sem consultar o meu médico, né? Claro, porque aí você tem a segurança. Sim. E até porque, como eu falei, existe interação entre medicamentos, interação entre vitaminas, nutrientes em geral. Então, a gente, por exemplo, o NAC, como ele elimina metais, tem outros metais como o ferro, o zinco, né, que também são eliminados. Então, dependendo de cada condição, se o paciente ele tem uma anemia, tem que ver, né, quanto dá de NAC e também fazer uma suplementação de ferro. Entende? Então, por isso que é tudo na balança. Bom, eu tive um ferro demais, que eu tive que tirar sangue, né? Fazer, não sei como que chama, né? Tirar 2 bolsas de sangue, né? Sim, sangria. Sangria se chama, para tirar o excesso de ferro que eu tinha também, devido a um remédio que eu tinha tomado, né? Pois é, então, tudo tem contraindicação, por isso que a gente tem que sempre utilizar os elementos, suplementos, que seja com consciência. E é muito lindo, tudo muito na TV, muito lindo na internet, mas consultar um profissional sempre é a melhor indicação, porque você vai estar seguro, né? E você vai ter resultados muito melhores, tá? Porque muita gente que às vezes, eu não vou gastar naquela consulta, vai gastar depois em tratamentos e coisas de medicamentos que você tomou sem saber se você podia tomar. É isso aí. Né? Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. E para consultar, aliás, contigo, como que faz? Bom, vocês podem me achar através do Instagram, que é a Consultoria Bionutricional, e também WhatsApp, 519-9309-8989. Muito bem, então. Obrigado pela... Eu que agradeço, Até Alejandro, o próximo encontro. sempre por estar aqui, Obrigado. viu? Obrigada. Obrigado. Continuamos aqui na tela da Band. Amigos do Entre Amigos, eu sou o Wiki Gomes. Eu sou a Simone Haslan. E nós fazemos o espetáculo A Esbórnia contra a Traca, que está em cartaz no Teatro da Amrigs, a partir do dia 16 até o dia 1º de fevereiro, sexta, sábado e domingo. São 9 chances para ver A Esbórnia contra a Traca, continuação do Tangos e Tragédias. Ingressos no Blue Tickets. E agora a Stephanie vem trazer um tema muito bom. Primeiro, feliz ano novo. Ai, feliz ano novo. Tudo bem? Muita gente indo para a praia, né? E não cuidando as doenças de pele, né? Que podem piorar agora no verão, né? É um assunto pouco explorado aqui na TV aberta, né? E que a gente precisa explorar muito mais. Esse foi um dos motivos que eu resolvi trazer esse tema hoje, porque existem as pessoas que agora no verão vão à praia, vão à piscina, mas existem também as pessoas que trabalham no sol e expostas ao calor e muitas vezes têm condições de saúde que contraindica pegar sol ou ficar muito exposto ao calor e não sabem. Então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse tema por ele ser pouco explorado mesmo, porque eu vejo isso em consultório, que muitas pessoas vêm com piora de condições de saúde, de doenças muitas vezes sistêmicas, que começam também a se manifestar na pele, porque estão pegando sol ou muito expostas ao calor e não foram bem orientadas, ou têm uma condição já há tantos anos que já não lembram mais dessas orientações ou não fazem um acompanhamento
necessário e aí acabam se expondo ao sol sem saber que estão se colocando em risco, tanto pelo surgimento de lesões solares na pele, que traz desconforto, coceira, vermelhidão, muitas vezes feridas ou bolhas, ou pode ter piora dos sintomas sistêmicos também. Então, o lúpus eritematoso é um exemplo disso, as dermatites crônicas, as dermatites tópicas, tanto na criança quanto no idoso, que são as fases que tem mais manifestação clínica. Nós temos também a dermatomiosite, que é uma doença que afeta os músculos, que é uma doença muitas vezes degenerativa também. Então, existe uma gama muito grande de doenças onde a pessoa é contraindicada a pegar sol. Aquela pessoa que está agora na praia, né? E que leva o protetor para a beira da praia, tá? Ela deveria colocar esse protetor dentro de casa, porque às vezes tem um trajeto... Isso todas as pessoas deveriam passar o protetor antes de sair de casa para não ficar exposto no trajeto e também porque chegando na beira da praia o protetor leva um tempo até ele acomodar na pele, então às vezes já está suando, já sai, né, com a roupa. Mas a pessoa que tem doenças sistêmicas, que é contraindicada a pegar sol, ela tem que cuidar muito mais do que apenas aplicar protetor solar. Ela deve, de fato, evitar a exposição solar, principalmente nos horários das 10 da manhã às 4 da tarde, onde a radiação solar é mais intensa. Então, essa pessoa ela é contraindicada a ir à praia. Infelizmente, é uma notícia... Todo mundo gosta de ir nesse horário. É uma notícia triste, mas se expor ao sol, mesmo com protetor solar, vai prejudicar ela, tanto em questão de pele, quanto pode prejudicar sistemicamente, porque algumas dessas doenças têm manifestações cutâneas, ou seja, a pele manifesta, né, a doença, mas elas têm manifestação sistêmica, então pode afetar, no caso do lúpus, afetar os rins, afetar o coração, né, a dermatomiosite também afeta os músculos, o coração é um músculo, então pode ter repercussão grave para a saúde, colocar essa pessoa em risco. Quais são as partes que mais a gente precisa cuidar com o protetor solar? Eu normalmente tenho um protetor para a área do rosto, né? Eu nunca deixo também de cuidar do pescoço e principalmente das orelhas, né? Que também tem pele, né? E sofrem também muito, e principalmente a pele das orelhas sempre me parece que é mais fina, né? E é de fato. E sofre mais, né? O protetor solar ele deve ser aplicado em todas as regiões que ficam expostas ao sol. E as regiões que são mais difíceis de aplicar o protetor solar, como o couro cabeludo, tu é clarinho, tem cabelo fininho, tem que usar o boné e o chapéu. Lembrando, o guarda-sol protege, mas a radiação bate na areia, que é clara, e reflete, né? Faz um reflexo mesmo embaixo do guarda-sol, então mesmo embaixo do guarda-sol deve-se passar protetor solar. As roupas com fator de proteção, com proteção UV, são de grande valia, tanto para o público Isso é bom, geral... então, quando a gente comprar, né? Tanto para o público geral, quanto para esse público que tem doenças que contraindicam pegar sol. Então, para quem trabalha na praia, né? Nem só isso. A gente não pode esquecer que aqui no Rio Grande do Sul tem uma grande parte do estado que não tem o hábito de veranear como o público da região metropolitana. Então, assim, tem pessoas que não vão à praia, mas sentam na sombra das árvores e a sombra das árvores não é efetiva. A radiação ultrapassa as folhas das árvores, então... Se forem conversar entre família, vão ver quem já não se queimou sentado na sombra. Mas eu sinto que até o guarda-sol também não... Então é isso. Então a gente não precisa focar só em quem vai à praia. Quem fica sentado na sombra tem que passar protetor solar, usar roupas com filtro UV. Quem vai estender roupa, quem vai... às vezes cortar grama, molhar as plantas, lavar uma calçada, e tu já tudo viu que fica exposto pessoas ao sol. que estão queimadas nos pés também, com a marca do chinelo, porque esqueceram de botar também protetor. Né? Então, todas as regiões que ficam expostas estão em risco.
tá? E as pessoas que têm essas doenças devem evitar o sol. Então fica um alerta. Se tu tem um diagnóstico de lúpus, se tu tem um diagnóstico de dermatomiosite, se tu tem diagnóstico das dermatites, todas essas doenças deve evitar pegar o sol. Fora outras tantas, existem doenças bolhosas que a pessoa não pode pegar sol mesmo, e pessoas que têm uma genética que propicia muito surgimento de carcinoma basocelular ou espinocelular, os avós já tiveram, os pais já tiveram, né, principalmente parentes de primeiro e segundo grau, também devem ter muito mais cuidado com a exposição solar, porque aí a gente já está falando de câncer de pele, mas são todas doenças relacionadas ao sol e à radiação solar. Para consultar contigo? Para consultar comigo, vocês colocaram aqui na telinha, né? Tá. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Lá tem o link na bio que direciona para o consultório. E também tem aqui o número do consultório para vocês entrarem em contato. Sim. Não sei de cor. De qualquer forma, assim, Stephanie, é sempre bom consultar, né? Para a gente não ter uma preocupação mais adiante, né? Com certeza, Depois. E não apenas essas doenças. Reavaliar pintas e sinais, saber sobre quem tem a pele mais sensível, queima com mais facilidade, usar os produtos certos para não ter uma piora geral da pele. Então, é muito importante ter um dermatologista como para acompanhar a sua pele. De repente, alguém que fez algum tratamento de botox, coisa e tal, agora com sol, né? De repente também Nós vamos avaliar tudo. Tanto o dermatologista, ele cuida da parte estética, sim, e ele cuida da saúde também. Essa é o nosso diferencial. Nós não fazemos apenas estética. O dermatologista vai ter um olhar num todo, tanto para a saúde, bem-estar e estética também da pele. Por isso que tu tens uma formação, né? Exatamente. E eu fico à disposição. Será Obrigado. Uma alegria atender. Nos encontramos no próximo final de semana. Vamos lá. Obrigado. Bom, falando de mulher bonita, né? É sempre bom também trazer o recado para todas as mulheres que querem estar bonitas, né? Assim como a Alessandra Ambrosio com a coleção Visano. Vamos ver a mensagem dela? Quando ela viu. Linda essa coleção Visano que você encontra nas melhores lojas. Bereta, tu tem que comprar um Visano para tua mulher, né? Com certeza, vou comprar, senão eu apanho, né? Apanha. Bereta, que bom te receber aqui no Entre Amigos. Obrigado. Saudades de ti. Tu és uma pessoa que a gente admira muito pelo teu trabalho, né? Pelo ator, diretor, pelo coordenador de um projeto vitorioso como Porto Verão Alegre, né? Como que nasceu o Porto Verão Alegre? Então, Porto Verão Alegre nasceu uma casualidade. Estávamos eu e o Zé Vitor Castiel, que é meu outro sócio, sentados na lancheria do parque, tomando um café da tarde, mês de novembro, por aí, início de novembro, não, final de outubro. E a gente escutou na rádio que estava no ar lá que no feriadão de finados iam sair 200 mil pessoas da cidade e Porto Alegre ia ficar vazia. A gente pensou, uma questão de matemática, temos 1,5 milhão, sai 200 mil, sobra alguma coisa para cá, né? E como era fim de ano, a gente tinha filho, comprar presente de Natal, estávamos 2 quebrados de grana e a única coisa que tínhamos eram os nossos espetáculos. Eu tinha um espetáculo que chamava A Vida Muda e o Zé Vitor fazia o marido do Dr. Pompeu. E a gente comentou, cara, precisamos trabalhar. Vamos tentar juntar os dois aí para dar um gás na divulgação e tal. Aí lembramos, tinham mais 3 amigos que tinham espetáculos prontos já. Ligamos para eles e dissemos, cara, vamos fazer uma divulgação conjunta, nós 5 aí, para
para ver se a gente consegue um barulho, uma visibilidade, porque sozinho não tinha como fazer no verão. E, de fato, lançamos o primeiro Porto Verão com 5 espetáculos. Só 5 espetáculos? Sim, mas aí a Débora Finocchiaro, quando viu a matéria no jornal, ligou, Berê, eu quero estar junto. E entrou a sexta Com Poesia Vizinha. Com Poesia Vizinha. Então, éramos 6 espetáculos, inclusive um deles, a Comédia dos Amantes, do nosso amigo e sócio por 10 anos, o Flávio Bica Rocha. É um espetáculo que está nessa edição, não a mesma versão, mas atualizada, que eu dirijo, inclusive, que vai estar terça e quarta-feira agora, próxima, no Teatro da Santa Casa. E hoje e amanhã vai estar o espetáculo que eu atuo, junto com a minha esposa, porque casamos. Sábado e domingo também, lá no Centro Histórico. Que tu vai dar um Visano depois para ela. Hã? Que tu vai dar um sapato da Visano para ela. Vou dar um par, porque um só ela vai ficar meio mancando. Sim, né? é verdade. Mas o Beretta, na verdade, assim, ó, tem uma coisa fundamental, né? Nós temos uma particularidade que nós não temos cultura no litoral. Todas as pessoas que vão para o litoral, não só de Porto Alegre, como de todo o interior, eu que sou de Novo Hamburgo, né? Então todo mundo vai. Nós temos praia, algum show de música, mas não tem teatro, não tem absolutamente nada de teatro. Talvez seja errado, talvez tenha uma, duas. Diferentemente que outras cidades, outros lugares, né? Lá em Punta del Este tem muito teatro, tem peças de teatro que estreiam, inclusive, ou que vêm de outros países, né? E Porto Alegre, então, encontrou seu eixo. Então, é uma pena que o nosso litoral não tenha estrutura para receber espetáculos. Quando a gente tinha espetáculo como Homens de Perto, ou o Guri de Uruguaiana, que era um fenômeno, se levava para os clubes e as pessoas sentavam em qualquer cadeira, queriam assistir, não precisava muito requinte técnico, era mais o pessoal mesmo, era o tete a tete. Um espetáculo mais elaborado, eu acho que a única cidade que tem um teatro em condições para receber é Torres. Tem o Teatro da Ubra lá, que é um bom teatro. Sim. Mas, na média, não existem salas de espetáculo em condições para o litoral. Mas, por outro lado, eu queria te dizer que os clubes sociais, tá? Infelizmente, agora nós perdemos a Sociedade Germânia, que fechou agora e o prédio foi doado, né, para o Moinhos de Vento. Uma sociedade com uma história linda, né? Mas era um salão de 400 pessoas. E hoje nós não temos festas, né, desse tamanho. Eu acho que os clubes tinham que entender que, de repente, elas tinham que mudar, né? E entregar para produtores de teatro, né? Já que o cinema também agora brasileiro está em auge, né? Através do Oscar, através do Globo de Ouro, né? Trazer também essas peças, né? Para essa imensidão de pessoas que existem na praia e não tem outras coisas para fazer, porque tem um certo público, tá? Que gostaria no teatro e depois se sair para jantar. Com certeza, quando se leva as poucas experiências que a gente teve, Sim. funciona muito bem. Claro. A questão toda é que fica muito caro, porque se tu não tem estrutura montada, tu tem que locar tudo, é luz, é som, Claro. às vezes até o próprio tabalado, cadeiras tem que locar, então acaba ficando muito caro a experiência. Então, Mas queria dar essa ideia para algum prefeito, Sim. né? Criar essa infraestrutura também, né? De Se bem cultura. que hoje tem uma questão também que, claro, obviamente, se a pessoa tem uma atração na praia, fica mais fácil. Mas com a facilidade de deslocamento, muita gente faz bate-volta, vem, assiste, volta para lá. Mas eu acho que pode ter dos dois o Porto sentidos. Alegre, o Porto Verão Alegre, No e em litoral fevereiro, de repente, sabe? Não, a gente ter- fez algumas inserções no interior, ampliando a gama de opções do Porto Verão, já em Camaquã, Canoas, Gravataí, Caxias mesmo, e funciona. Estão me avisando que tem imagens dos espetáculos. Vamos Sim. começar a rodar. Vamos lá. Porque o Porto Verão Alegre... O que é isso aqui, meu Deus? Lá. Quem é? Isso é Merlin. Marilyn Monroe? Gengis Khan interpreta. Gengis Khan é um artista nosso que é muito bom. Que bom, olha. Quantos espetáculos tem no Porto Verão Nesse Alegre? ano são Meu 142 Deus. espetáculos.
anos, é verdade. E só De não 6 tem espetáculos, passou para 42. O ano passado foram 195. Esse ano a gente teve que reduzir porque tivemos algumas salas que entraram em O reforma. Teatro São Pedro foi São Pedro, Teatro do Sesc, a Sala Bruno Kiefer, o Teatro de Arena, todos esses espaços a gente O Teatro perdeu do para Sesc reforma. tá em reforma? Estão tudo em reforma. E assim que voltarem, e mais um Teatro dos Bancários que vai inaugurar agora em março, na Fernando Machado ali, vamos poder acrescentar mais volume de peças, porque cada teatro representa em torno de 12 a 16 espetáculos. Qual o teatro que mais está recebendo Espetáculo? espetáculos? Puxa vida, é difícil dizer, mas eu acho que o Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa tem todo o período. O Centro Municipal de Cultura começa agora, porque a primeira semana tinha uma mostra de dança, então não está todas as Sim. datas. O Multipalco, ali tanto o Olga Reverbel, que recebe todas as datas, quanto o Simões Lopes Neto, que recebe várias datas também, recebe muito E agora sob o espetáculo. comando do Luciano Labarce. Do Luciano Labarce, está muito bem comandado, por sinal. Sim. O Teatro do Instituto Goethe recebe espetáculos desde o primeiro até o último dia. O Teatro do CIE, Banrisul CIE, que tem lá na coisa. E tem agora uma novidade, no Espaço Gres, a gente tem o nosso palco Petrobras, que é onde se apresenta uma atração musical toda quinta-feira. Ah, que bom. Então, agora essa semana tem o Teddy Correia, depois tem a Paula Kiss, depois tem o Chico Brown. São atrações... Onde? No Espaço Gres, fica ali no 4º Distrito. Ah, que bom, quarto distrito. E a gente tem ali também o Galpão Floresta Cultural, que está a primeira vez no projeto esse Os ano. ingressos continuam super... No site do Porto baratinhos. Verão Alegre, vem ali, tem ingresso de 25 a 120. Olha eu ali, ó. Ah, Hoje e amanhã... E essa mulher Teatro bonita? Santa Casa. É, a não ser que ela faça comigo, sinceramente. Eu tenho boa lábia, deve ser há isso. quantos anos juntos já? Já vamos para 40 anos. 40 anos. No espetáculo a gente mente diz que está 35, mas é quase 40. 40. É. E É muito melhor divertido contracenar com fazer. ela ou com o seu Vitor Castiel? É diferente, os dois são bons. Os dois são bons de contracenar. Com ela tem uma questão emocional muito forte, que essa história é contada pelo nosso filho, ele que escreveu o texto. Ele é foi ele? dramaturgo também. Então, nos almoços, assim, a gente ia conversando e tal, e contando histórias da nossa vida, e ele só pescando. Um dia ele escreveu um texto de 4 horas sobre todas as passagens que a gente comentou com ele. A gente resolveu reduzir, deixar em tom cômico e levar para a cena. Então, tem cenas que são cenas que a gente vivenciou de verdade. E a gente se emociona até hoje como se fosse naquele momento. O público reage também O público como... reage, o público nunca sabe se é ficção ou realidade. Nem nós, já nessa altura, sabemos o que é ficção, de repente, que é realidade. muito casal se enxerga também, né? E as pessoas se identificam, exatamente. Só muda, a gente, seguido no final do espetáculo, recebe o comentário, só muda o endereço, lá em casa é igual. E geralmente as mulheres bravas com os homens, não sei porquê. Mas olha, os Mas tem espetáculos atração, são variados, né? Tem esta atração para tudo que é gosto. Tem dança, tem música, tem teatro infantil, tem teatro experimental, tem comédia, tem drama, tem música. A Laura Dalmas vai estar no Simões Lopes Neto agora, semana. Tem de tudo. Tem espetáculo para todo gosto. Quem quiser assistir e ter toda a informação, vai lá no site do Porto Está Verão aparecendo Alegre, aqui no seu vídeo, né? .com.br. Ali tem a sinopse, tem a ficha técnica, tem um pouco da história do espetáculo. O bom é comprar com antecedência também, né? Sempre é bom, garante o lugar, porque tem espetáculos e ainda bem que estão lotando. Muitos nessa primeira semana lotaram. Até porque muita gente está ficando em Porto Alegre também, né? Hoje as férias encurtaram, né? As pessoas precisam trabalhar mais, né? E então muita gente aproveita também para assistir espetáculos que não foram assistidos durante o ano inteiro, né? Exato, e as pessoas estão mais disponíveis, né? E principalmente o preço ficou bom também. Também, né? E tem uma coisa muito engraçada que tem o público da terça, quarta e quinta e o público da sexta, sábado e domingo. Então, esse público da sexta, sábado e domingo, quem fica em Porto Alegre, quem vai para a praia, geralmente assiste durante a semana, porque tem muito movimento só de fim de semana, de ida e volta. Sim. Né? Agora, Beretta, uma coisa importante, como vocês conseguiram fazer esse espetáculo, esse projeto com preços tão bons? Porque a gente trabalha com a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet,
né, que muita gente fala mal, mas é a melhor lei de incentivo Muita gente que... do planeta. A gente viaja para outros países e os caras têm inveja dessa lei. Se tu não malversar fundos, e há malversação em todo tipo de incentivo, não só a cultura, tu pegar na área de economia, da agricultura, sempre tem um espertinho, mas a grande maioria, 99% eu te diria, são honestos. E trabalhando com essa lei, possibilita que a gente dê emprego a mais de 1.500 pessoas, possibilita que 40 mil pessoas tenham diversão a preço popular, a gente tem muita contrapartida social, 3, 4 mil ingressos doados para entidades, tem acessibilidade em mais de 30 espetáculos com audiodescrição, libras, oficinas para deficientes, para pessoa com deficiência intelectual, deficiência de movimento também, e gente trabalhando, PCDs, trabalhando diretamente no projeto. Então, assim, mexe com a economia, mexe com a alma do povo, porque o povo fica feliz quando tu trabalha com alguma coisa que traz felicidade, o prazer é dobrado. Tu mexe com a economia e mexe com a alma das pessoas. Como tu enxergou agora a vitória no Globo de Ouro de Wagner Moura, né? Lotando também o cinema brasileiro, mais uma vez, mais um ano, com o Agente Secreto. Eu tenho muitos amigos cineastas e já parabenizei a todos eles que isso é uma vitória da indústria cinematográfica brasileira, que já é a segunda em 2 anos. Depois de um tempo, uma lacuna muito grande, sem ter nada indicado, voltamos a ter... E sem ter incentivos também, né? Tem incentivo, tem lei de incentivo e tem muita gente por trás, de um Wagner Moura, de uma Fernanda Torres. Eles são a parte visível da obra, mas para chegar até ali, tem uma cidade trabalhando atrás, assim. Para ter uma ideia, num espetáculo monólogo de teatro, que é mais simples que o cinema, trabalham em torno de 10 pessoas. Num monólogo. Sim, porque tem iluminação. Dois técnicos, geralmente camareiro, produtor, diretor, bilheteiro, porteiro, tu vai botando tudo na lista. Sim, é como aqui na TV, né? O cara do transporte, o cara que faz o camarim, é como aqui na TV, né? Nós somos um monte de gente por trás. Por exemplo, é a parte visível do programa, mas por trás tem toda uma equipe. Graças a Deus. E se não fosse eles, eu não estaria aqui. Não acontece. Porque não teria luz, não teria câmera, não teria o corte, não teria edição. Não teria cenário, não teria nada disso. É verdade, tá? Beretta, quero te agradecer mais uma vez que tenhas vindo ao Entre Amigos. Desejo o maior sucesso. No próximo final de semana estaremos com mais atores que estarão vindo para falar desse projeto vitorioso que trouxe a Porto Alegre uma data especial de comemorar a cultura todo o mês de janeiro, e queremos agradecer a ti, aos teus sócios. Obrigado, e que você seja muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço em nome do projeto, porque espaços como esse aqui para nós são preciosos para poder divulgar o projeto. Eu estou te esperando sempre no tapete persa do Império Persa, que também... Que é muito bonito, por sinal. E quando eu criei o programa, eu imaginei de pisar num tapete que tivesse o trabalho artesanal milenar de uma comunidade iraniana, né? Que é um trabalho cultural lindo, né? Mas que também servisse para receber pessoas como tu, com toda a elegância, né? Que precisa ser colocado. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. E agora... quero chamar um patrocinador, né? Porque está me esperando lá na Kia São Motors um recado muito especial. Bom dia! Alejandro Malos, seminovos da Kia São Motors. Nós vamos começar aqui com uma Sportage e a gente está revolucionando um pouquinho, tá? Sportage 2023-2024, garantia de fábrica até o ano de 2028. O carro está com 31 mil quilômetros. Sabe qual é a grande vantagem? A FIP desse carro é 215 mil, 214.900 e pouco. Nós estamos vendendo este carro aqui a 209.900. E tu sabe o que mais, Alejandro? Nós estamos em janeiro e eu vou pagar o teu IPVA para o ano de 2026 inteiro. Vem aqui na Kia São Motors, compra esta Sportage ou algum seminovo aqui da Kia São Motors e já sai com o IPVA, com o imposto do teu carro para o ano de 2026 inteiro pago. Só aqui na Kia São Motors, seminovos, na Avenida Ipiranga, 8113. Vem para cá, Alejandro. Vamos sair de carro seminovo, novo, para iniciar 2026. Kia,
Movement that inspires. Claro, né? Ele sabe muito bem que eu tenho um seminovo, né? E que o seminovo também traz que a gente tem toda a garantia ainda de fábrica, né? E principalmente a garantia do própria concessionária da Kia São Motors, né? É sempre um preço bom também, que a gente pode trazer o carro usado como entrada, parcelar, né? Ou então, quem sabe, pagar tudo à vista. Faça um test drive nessa Sportage, ou então todos os carros seminovos da Kia São Motors, na Ipiranga 8113, com a equipe do Jefferson Ferstenal. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos para o Uruguai, diretamente na temporada Band Verão, no Entre Amigos, no Uruguai. Até já. Bem-vindos a Uruguai, um país que surpreende. Aqui há paisagens que te fazem dizer surpreende com muito prazer. Com a calma e com o brilho único da sua gente. Neste verão, viva mais do que você imagina. Uruguai surpreende. Ministério do Turismo do Uruguai. Olá, Alejandro, eu sou Cristian, o sommelier da vinícola Castillo Velho, e estamos aqui explicando um pouco para vocês um pequeno laboratório que temos, onde mostramos os distintos processos de vinificação e de fermentação. Aqui temos o famoso mosto, a mistura de semente, suco, pulpa e cáscara, tudo misturado, tudo junto vai ir para os tanques de concreto, as cubas de concreto, porque da cáscara que vamos a extrair toda a composição que vai dar cor, intensidade a nossos vinhos. Falando um pouco de vinho branco, é bem mais sencillo, é somente extrair o suco da uva branca e levar aos tanques de aço com as leveduras. As leveduras vão transformar o açúcar natural da uva em álcool e CO2, ok? Aqui, deixa eu olhar. Falando de rosé, sempre falo que um vinho rosé é um vinho tinto, que eu gostaria de ser vinho branco, porque a prensa da uva tinta, deixando em contato com a cáscara por algumas horas, para que a cáscara passe um pouco da sua intensidade e do seu cor ao suco, conseguindo assim o cor característico do vinho rosé, ok? Levamos depois como vinho branco, junto às leveduras, a fermentar os tanques de aço. Falando um pouco da clarificação de nossos vinhos, especificamente dos vinhos brancos, utilizamos albumina, que é a proteína do ovo. A albumina vai funcionar como um aglutinante, pegando todas as impurezas, as partículas que ficam em suspensão, logo por gravidade vai decantar de baixo e vai clarificar perfeitamente o vinho. Muito bom, aqui ficamos uma parte bem especial. Aqui mostramos para vocês o método tradicional champenois. Não falamos champanhe, porque o champanhe tem denominação de origem controlada. Temos que falar
vinho branco com o método Champenois. O método Champenois, você tem que conseguir um vinho branco, uma base de vinho branco, e logo você tem que colocar novamente açúcar e leveduras, que se você vai olhar aqui, as levaduras vão ficar em suspensão, e logo, uma vez ao dia, a gente o que tem que fazer é fazer um quarto de volta e golpear. A outro dia, outro quarto de volta e golpear, para conseguir que a levedura baixe e se deposite na parte do pico da garrafa, para depois poder criogenizar, congelar e poder retirar, degollar a garrafa, clarificando perfeitamente o vinho. Muito bom, Alejandro. Ficamos na porta de nossa cava, um lugar bem especial para nós. Foi escavado à mão nos começos por Santos Echeverri para a nossa primeira vendimia, e agora é um lugar bem especial. As seguintes gerações foram expandindo até conseguir o que vamos mostrar para vocês. Espero que gostem. Nós estamos aqui no Castillo Viejo com a Ana, que é a proprietária. Obrigado por nos receber. Quantos anos tem essa vinícola? Y esta vinícola pronto va a tener 100 años. Se fundó en 1927. 1927. Todo gaúcho, quando chega aqui, procura taná. Tem taná? Tengo taná, tengo cortes de vino con taná, tenemos un Cabernet Franc con taná, y sí, es cierto, a los brasileños les gusta muchísimo probar nuestro taná, y le intentamos acompañar con buenas carnes. Ah, vocês recebem, inclusive, os turistas, grupos. Sim. Como que podem se inscrever esses grupos? Tem algum telefone, Instagram? Tenemos en Instagram por Bodegas Castillo Viejo. Está aparecendo no seu vídeo, aqui o endereço do Instagram, né? Para você fazer o contato. E vocês servem o que para turistas aqui? Para el turista ofrecemos degustaciones, almuerzos, visitas guiadas, enseñamos a maridar los vinos, con qué acompañarlos, con qué acompañar cada vino con cada comida. Por eso servimos platos de carne, platos de pescado y pastas. Pero todos com sabores apropriados a los vinos que nosotros ofrecemos. Então, massas, eu experimentei uma massa caseira fantástica, mas agora o sommelier, né, o jovem Christian, vai fazer um passeio e vai contar para vocês mais um pouco de Castillo Viejo aqui em Canelones. Obrigado por nos receber. Gracias, los espero a todos entonces. Até breve. Oi, Alejandro, muito prazer te receber vocês. Meu nome é Christian, eu sou sommelier da vinícola Castillo Viejo e vou apresentar algumas de nossas linhas de vinificações. Sempre começamos com nossa linha de vinhos jovens, vinho branco e brancos, um blend de uvas brancas bem refrescante. Depois passamos a linha de rosé premium, é um Pinot Noir rosé, bem refrescante também para nossos climas de verão. Depois passamos à linha Reserva da Família, vinhos bem mais encorpados. Logo temos a linha Velha Parcela, é uma linha bem especial para nós, com vinhas bem antigas. Depois temos aqui a linha Alta Gama, sempre que se fala de Uruguai, você tem que falar de taná. Então temos a linha Top de nosso taná. E depois passamos a nossa linha Íconos. Aqui temos nosso Single Barrel, um vinho muito especial, bem exclusivo. E terminamos com o Preciado, o vinho ícone da família e uma das coisas que ficamos mais orgulhosos, ok? Agora vamos fazer uma recorrida.
Nós estamos almoçando, olha que delícia esse almoço que está sendo providenciado aqui nessa vinícola. Mira, que bom te ver aqui. Tu que gosta tanto do Rio Grande do Sul, tu tá louca aqui que venham gaúchos aqui para Canelones, Castillo Viejo e todas as vinícolas? No, un placer recibirlos. Nuevamente hace un tiempo que te esperábamos de retorno acá en Uruguay y que estés conociendo distintos lugares de Canelones bien distintos a lo que es el Sol y Playa. Essa região tem um paralelo 32, se não me engano, que ajudou que a uva tomasse esse gosto e tem uma série de vinícolas. Quantas vinícolas tem nessa região? Bueno, tenemos más del 60% de la producción. Bodegas turísticas tenemos alrededor de 15 bodegas. Hoy estamos en una que es impresionante, que es una de las que tenemos tradicionales, ¿no? Y que siempre abre sus puertas para disfrutar y compartir esta buena gastronomía y sin duda los vinos que son de excelencia. A grande diferença também que eu encontro aqui que são vinícolas pequenas, são vinícolas familiares e que têm histórias, né? Vale sempre lembrar a história do Juan Carral, que migrou para Caxias do Sul e criou o Chateau Lacap e transformou o vinho de garrafão gaúcho para vinho fino. Isso trouxe uma conexão muito forte, né, entre o vinho gaúcho e o vinho uruguaio. Podemos considerar que o Juan Carral é grande padrinho de tudo isso, né? Sí, sin duda. A ver, todas las bodegas tienen una tradición familiar, como bien decís, tienen una tradición de mucho tiempo, de muchos años, todas tienen una historia que contar y sin duda son de generación en generación. Hay muchas bodegas y que se ha trabajado fuertemente en lo que tiene que ver con la calidad de los vinos, ¿no? Hoy en Uruguay tenemos vinos muy buenos, de calidad, siempre también bajo la cepa insignia que es el Tanat, que ha permitido también esa ventana al mundo y bueno, lo que nos ha permitido también promocionar em Brasil, que hoje é nuestro principal turista que chega a las bodegas. Bom, a dona daqui do Castillo Viejo, que daqui a pouco vamos conversar, ela me dizia que 90% do público é brasileiro. Exacto. Por eso nosotros tenemos un perfil de turista bien marcado, por así decirlo. La promoción que tiene que ver con el enoturismo puntualmente es en Brasil y por eso apostamos a trabajar fuertemente con lo que tiene que ver con el vino, con la gastronomía que va de la mano y bueno, y es lo que pretendemos también trabajar en ese sentido, la promoción de la gastronomía que es muy buena en el departamento de Canelones. Bom, eu não quero fazer propaganda de ninguém, mas o Dani, meu cinegrafista, me alertava que ele gosta muito de carne e ele disse assim, meu Deus, a melhor carne uruguaia tem o seu frigorífico aqui e nós passamos aqui por um frigorífico, né, que está aquí en esa región también. Sí, está bien cerquita de acá. Canelones es uno de los departamentos con la mayor producción de materia prima, por así decirlo. No solamente de la carne, tenemos muchos frigoríficos. Tú pasaste por uno acá bien cerquita, acá en Las Piedras. Hay otros frigoríficos, sin duda, en la zona que abastece al Uruguay en general, ¿no? También lo que es la producción rural y productiva también está en el departamento, que bueno, que permite hoy tener estos platos de primera mano y que después vas a seguir degustando en distintos lugares que Mas te tu não tocan. tem noção de todos os gaúchos, somos 12 milhões de gaúchos, quanto apreciam a carne de Las Piedras. Sí, me imagino y es muy buena, así Pois que... é importante isso. Y Bom, combinarla con vino mejor. com vinho e taná. También, por supuesto. Bom, quero te agradecer o convite de estar aqui, estão sendo muito bem recebido. Quero dar um passeio agora nesse lindo hotel Vista em Floresta. Nós almoçamos muito bem em Atlântida também com dois grandes amigos. 336, né? Fomos muito bem recebidos também num lindo chá, né? Da Ana, né? E Ana Glória, né? E agora terminando aqui com uma linda amiga aqui em Castillo Viejo. Muito obrigado por isso. Não demore tanto para nos convidar, para voltar e ficar mais tempo. Un placer, siempre bienvenido aquí en Canelones. Obrigado, então. Obrigado. E nós estamos aqui visitando então a região das vinícolas em Canelones, no paralelo 32, onde existem muitas vinícolas aqui do Uruguai. E nós vamos conhecer aqui
o Museu da Uva e do Vinho. Vem comigo e, claro, confortável com o meu Activita. E quando estou com o Activita, a vida é muito mais confortável, muito mais elegante também. Vem comigo conhecer esse local que conta toda a história da uva e do vinho aqui do Uruguai. Buenas tardes. Olá. Quem vai nos receber aqui é Gabriela Romero, que cuida aqui do museu, né? Exactamente. Bueno, soy la referente del producto turístico en el departamento de Canelones, trabajo de la dirección de turismo y bueno, son bienvenidos a conocer el museo que les va a contar un poco lo que es la historia, la cultura y el patrimonio de la vitivinicultura de nuestro país. E que conta toda a trajetória vitoriosa dessa região de produção, né? De várias famílias, várias vinícolas. Exacto. Y que todos los gaúchos adoran. Exactamente, exactamente. Cuenta un poco lo que es el proceso, o sea, lo que son los primeros vestigios, un proceso de reconversión a través de una cuestión que hubo de la filoxera, ¿no? O sea, que se hizo una reconversión de los que son los viñedos. Bueno, habla un poco de lo que es el cultivo, los procesos fenológicos de la vid, ¿no? Vamos a partir de la base desde la poda, desde el lloro, el primer broto, la floración, el grano, el embero, hasta llegar a la cosecha de la vendimia en febrero y marzo. Vamos pegar então aqui o elevador. Bueno. Vem comigo. Bom, ela está me explicando aqui que aqui está todo o ciclo, né, do vinhedo. Começa onde? Começa com a poda. Começa com a poda, que é feita em que mês? Em junho e julho. Junio y julio. Exactamente. Después lo que viene es en agosto, es el lloro, es cuando... Agosto es aquí, que es el lloro. Que es una lágrima que le sale a lo que es el sarmiento, que es como, ¿no? Lo que son los nutrientes de la planta empiezan como, ¿no? A sentirse y a moverse. Aquí comienza a florecer. Y acá comienza la brotación en el mes de septiembre. En septiembre, cuando llega a primavera. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Y aquí? Y aquí pasamos lo que es el proceso de floración, que se da entre octubre y noviembre, ya cuando la flor empieza a salir, a caerse, para luego llegar a lo que es el cuajado, que es en diciembre, que son... Dezembro ya tiene una uva pré... Tamaño arveja. Nosotros decimos grano tamaño de ervilha. Exactamente, okay. Exactamente. Ya ahí ya está conformado el racimo. Lo que luego va a suceder durante un proceso, también no todo natural, es el embero, que se da en enero. Embero que es otro en janeiro. Exactamente. Acá lo que pasa... Ahí muda de cor. Exactamente. A ese violáceo que van a ver ahí, ese colorcito que empieza a cambiar, ese color verde pepino, a ese color violáceo, para luego... Agora, leigo, tá? Sim. Aqui é mais ácido, aqui já começa a ficar doce. Puede ser. Puede ser. Seguramente no, todavía puede tener esa acidez, pero esos también es este proceso más adelantado, ya cuando está con más color, es cuando se empiezan los análisis analíticos en el campo, cuando uno empieza a hacer el análisis sensorial, a probar la valla. Muito bem. E aqui ya estamos... Aqui, ó, olha que linda. Aqui já está tudo pronto. Em fevereiro, março. Março se dá a vendimia. Que é a vendimia, que é a colheita. Y ahí fica una delicia. Exactamente. Acá es cuando como que se cierra ese proceso de todo ese año, se cierra con la cosecha de la uva. Y ahí ve el proceso del vino. Exactamente. Y llegamos a lo que es abril, mayo, a la caída de la hoja. Ahí la planta entra en receso. Ahí descansa. Abril y mayo entra en férias invernais. Exactamente. Ahí la planta descansa. De outono. Exactamente. Y ahí descansa. Y para nuevamente comenzar... 60 dias de descanso para depois começar todo o processo. Exactamente. Então, exactamente. Vamos continuar conhecendo? Bueno. Vem comigo.
nós podemos observar o consumo, né? De que 54% do consumo mundial está concentrado em 6 países. 14% Estados Unidos, 11% França, Itália 10%, Alemanha 8%, Reino Unido 6% e China, olha, eu não sabia essa informação, 5%. Né? O Brasil está logo depois, consumo ainda é baixo. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. O sea, nosotros igual no estamos en este consumo, que Uruguay tampoco, claro. Pero tiene una buena producción. E aqui os principais exportadores em volume. Né? 52% da exportação mundial é da Itália, Espanha e França. Tomara que o Uruguai e o Rio Grande do Sul cheguem a estar nisso ali. Acá tenemos el mapa. Ali temos o mapa. O sea, acá nos muestran, ¿no? La franja del vino, donde tenemos, ¿no? Y acá está la franja, esta parte acá abajo del sur. Ou seja, aqui ó, nós temos o Uruguai e aqui a franja do Chile, perto do Pacífico, da Argentina e do Rio Grande do Sul, né? Exacto, exactamente. Então, sí, 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 sí. E essas são as da mesma forma que segue a linha da África do Sul e da Austrália, né? Igual tenemos, allá pueden ver los 10 países, o sea, principales que producen. Califórnia, né? Nos Estados Unidos, Espanha, Itália, França, coisa e tal. E aqui esta parte acá é da Ásia. Da Ásia. Muito bem. Muito bem, então. Então vamos continuar conhecendo aqui o Museu do Vinho e da Uva.